O programa Erivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Temos hoje aqui na nossa direção o Sérgio Souza, na parte técnica, o Juca Felizmino e o Isaac. Isaac é sempre também animadão. E o Joaquim, que você viu que ele trocou a gravata hoje? Sempre gravatadinho, roupa passadinha. Joaquim sempre impecável e entusiasmado. O programa Erivaldo do Vale queria saudar todo o pessoal que nos acompanha. Tem a Lucy, a Lucy, lá do presidente do Rotary Clube São Paulo, Brás, também presidente da Associação dos Funcionários Públicos da Polícia Civil de São Paulo, que tem sede na Liberdade. Queria também saudar o Garcia, do restaurante Javali, lá no Cambuci. Olha, quem quer comer pizza? E lá tem, pertinho do Lago Cambuci, o restaurante Javali. Um abração, Garcia. Olha, se você quer também publicar livros, comprar livros, inclusive os meus, acha aí na internet Editora Edicom. Ela manda para você os livros, enfim, e você pode publicar lá, viu? Com atendimento muito bom. Queria mandar um abraço para todo o pessoal da Casa de Oração do Povo de Rua, que fica no bairro da Luz, né? Tem a Ana Maria, tem bastante gente lá, tem a Vânia, a Jo e companhia. Também é uma igreja muito bonita que você pode visitar, viu? Igreja Católica Apostólica Romana, lá a paróquia Santa Rita, lá no Pari. No Pari, você acha facilmente, tá bonita a igreja lá, viu? Santa Rita no Pari. Vai lá, entendi. Todo dia que eu passo por lá, durante o dia, está sempre aberta. Queria saudar todo mundo que dá audiência pra gente em tantos lugares, e o programa Erivaldo do Vale tem a honra também de tocar alguma música, viu, não é? Vamos tocar música aí da Mirianês. Vamos nesta. Vamos lá, Juca. O programa Erivaldo do Vale aborda aqui alguns temas em torno da psicanálise, e se você discorda ou concorda, enfim, você pode participar, questionar por escrito pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474, 99290 7474. Mas também você pode compartilhar para seus amigos, nos seus grupos, enfim, o conteúdo aqui abordado. Hoje vamos abordar o tema do medo. Joaquim, você tem medo, Joaquim? Quem não tem medo? Quem não teve medo? Vamos abordar esse tema do medo, Fobia. Então, a fobia, o medo, varia de pessoa para pessoa. Tem, digamos, pessoas que têm medo, mas é um medo contornável. O medo que dá para administrar, que não impede que a pessoa fique ativa, criativa, produtiva, e, enfim, e fica assim, com medo, mas consegue se conter. Mas tem pessoas que têm medo, que são medo incontrolável. Medo incontrolável.
não é? Tipo, você já viu alguém se paralisar completamente e ficar completamente dependente, inútil, sem pensar, sem reação nenhuma diante de uma barata? Já viu, Juca? É? Ou de uma mosca, ou de qualquer coisa. E a pessoa fica numa situação dificílima, né? Enfim. E também, esse tipo de medo, né, muitas vezes complica a vida da pessoa. Né? Às vezes uma lembrança, né, ou uma imagem, a pessoa fica complicada, improdutiva, indefesa, precisa de socorro. É gozado, né? O medo coloca todo mundo, digamos, num patamar, digamos, de quase uma humildade, digamos assim, né? Tem aquele medo que é impactante, né? Que a pessoa fica transtornada, enfim. E também paralisante, né? Aquele medo que a pessoa fica paralisada. Geralmente as pessoas, perdão, que têm medo, as pessoas fóbicas, elas são, digamos, em determinada situação local, elas ficam inibidas, né? Às vezes uma certa timidez, às vezes pouco social. Tem pessoa que não vai à festa, não vai a alguns lugares, porque ela tem medo, não quer nem ver, né? Sei lá, a casa da pessoa pode ter alguma coisa, enfim. Uma vez eu queria partilhar com vocês que eu, quando criança, eu fui obrigado a ir numa casa, pegar uma verdura, na cozinha de uma casa, tinha verdura, e a pessoa viajou para não estragar. Eu estava passeando na casa da minha tia, e ela me obrigou a ir lá buscar aquela verdura. Ô Juca, e dentro daquela casa tinha um altar bonitão, porque a mulher era do candomblé. Ela tinha estátua de santos, de entidades africanas, indígenas. E eu criança. Rapaz, nunca passei um medo tão grande, porque aquele pavor, fiquei com medo, né? Sozinho. Não era era de noite, mas estava meio escuro. Casa fechada. Era na fazenda, não tinha luz. Então, eu saí lá de dentro da cozinha, perdendo os legumes. Então, isso é marcante. Como é que eu vou esquecer isso? Como que eu vou esquecer? Então, isso que é, digamos, um medo que impacta a tua vida. Não é? E eu não tinha o hábito, né? Eu não tenho o hábito de... Até hoje eu administro bem, claro, o adulto, mas criança é completamente diferente. E eu deveria ter os meus, sei lá, 6 anos, sei lá, 7, se fosse. Enfim, de qualquer forma, a pessoa que tem medo, ele evita coisas, né? Ele tem atitude, uma conduta de evitação, né? Até para não passar vexame, para pessoas não rotular, as pessoas não julgar, enfim. É interessante essa questão do medo. Tem pessoa que tem o medo, aquele que administra bem, né? Eu consigo contornar. Eu tenho medo de elevador, mas sozinho, se entra alguém,
eu entro junto. Se não tiver, para mim é mais difícil. A pessoa pode ir indo. Enfim. Mas também pode ter aquele medo, né, que é, digamos, perigoso. Né? A pessoa realmente fica doente, digamos assim. As pessoas que têm, digamos, transtorno de ansiedade, o medo, a pessoa fica ansiosa antes de encontrar. Não é? Eu lembro de quando eu tinha que ir para um lugar, passar numa estrada, num caminho, que disse que tinha cobra. Não é? Então ali é um medo. Eu lembro que tinha uma estrada que lá tinha um pau d'alho, não é? E disse que lá alguém de lá jogava pedra, ou falava, ou chamava. Não é? Era uma lenda, prosa do povo. E aí, cada vez que eu passava ali, de dia tudo bem, mas à noite, ou escurecer, eu ficava assustado. Até hoje eu passo lá, quando eu vou à Bahia, eu lembro que não existe aquela estrada daquele lugar, mudou de lugar. Hoje tem asfalto e tal, mas eu não deixo de lembrar. Né? Então, quando você vai passar por uma situação de medo, você já aciona o gatilho da ansiedade, ou da angústia, enfim. Isso, muitas vezes, impede realizações, crescimento, né, de várias áreas da vida. Né? De qualquer forma, tem de pessoas que têm medo de coisas. Né? Medo de coisas. Né? Tem gente que tem medo do local. Né? Tem medo que tem... Pessoa que tem medo de animal. Tem gente que não pode encontrar um gato preto. Eu já vi isso. Sobretudo se for sexta-feira. E dia 3 piorou ainda. Né? E foi criado nesse contexto. Medo. Olha, mês de agosto, quando você via um cachorro que não era conhecido seu, que era o medo do cachorro louco. Na sua região tinha isso, Juca? Joaquim? Mês de agosto. Tinha gente que não tinha... que não casava no mês de agosto. Porque pode dar desgosto. Tinha medo de piorar a vida. Então eu lembro muito disso. Na região que eu morei, gente, tinha tantas histórias. Uma das histórias é que o pessoal inventava que tinha uma onça que apareceu lá, que comia criança, porco, e estava zanzando. E a gente ficava com medo de ficar sozinho em casa e com medo daquela onça aparecer. E eu já falei aqui em um programa ou outro, quando eu nasci em 56, mas e o golpe militar foi em 64. Né? Com 8 anos, 13 anos, deu um pouco assim, 10 anos, e a gente ouvia muito no rádio, cuidado com os comunistas, que eles vão pegar as crianças e eles vêm de a cavalo. Né? E então criou aquele pânico. Isso não é conversa não é novela e nem filme. Eu vivi isso na realidade. Tinha uma mata lá na fazenda, na terra da minha avó, que eu até sabia aonde que eu ia esconder se aparecesse esses comunistas. Entendeu? Olha que poder tem, né, a mídia, que poder tem um governo, enfim, para não falar do medo desse campo aí, político, do presidente dos Estados Unidos.
o Trump. E é um medo que está tendo o povo que está ali trabalhando, os imigrantes que estão sendo deportados, e o medo também do moço que tem o hotel lá, o mercadinho, e ficar sem os empregados, porque vão tudo embora. Enfim, cria pânico, cria problemas, entendeu? Isso é medo de situação política e social, o temor de percas, e é o medo que dá a fake news, as mentiras, passadas, repassadas, inventadas, enfim, isso é muito sério, isso é muito sério de verdade, De qualquer forma, tem caso que a pessoa passa por sofrimento antecipadamente. Começa a pensar em que vai vir uma tempestade, que vai vir uma ventania. A gente só passa por medo. Enfim, de qualquer forma, existe uma pluralidade de fobias, uma pluralidade de medos. Uma questão interessante, de criança, a gente tem medo, a criança, Freud crivou isto, quando a criança começa a perceber, a pensar, a diferenciar uma pessoa da outra, tipo assim, um menino encontra uma menina e ele vê que a menina é diferente, que a menina usa saia, que ele usa outra roupa, que a genitália da menina, da mulher é diferente da dele, e ele começa a pensar que ele também vai ficar assim, com medo de ser aquela chamada castração, Ou o menino que tem medo, na psicanálise tem muito disso. A pessoa tem uma vontade, um desejo, uma busca, e alguém vai lá e poda. E alguém fala, não. Isso significa castrou a pessoa. A pessoa fica improdutiva porque ela não vai avançar. Em tantas áreas. Sobretudo que menino, meninas, crianças, e isso também, a criança tem medo de ficar sozinha, ficar desamparada, medo de perder o pai ou a mãe, sobretudo quando a mãe o pai tem aquele discurso, aquela fala deprimida, que não vai morrer, que não vai viver, que não sei o quê, vocês me matam, vocês estão acabando comigo, e a criança, a pessoa cresce, fica adulta com aqueles conteúdos internos, com conteúdo interno, que ele tem uma reação diante do mundo, de acordo com esses conteúdos, digamos, arquivados, de medo, de aniquilamento, de aniquilamento. Você não vai conseguir ser nada, entendeu? Não vai conseguir ser nada no mundo. E você assim, rotulando, a criança começa a achar que ela é de fato desamparada, E nesse contexto cria muitas possibilidades da pessoa ser medrosa, ficar com medo de tantas coisas, E a criança começa a pensar e simbolizar,
uma realidade, imaginar uma realidade em que foi escutada, ou no momento de nervoso, ou momento de agitação, ou de problemas, não é? Familiares, isso acaba, a criança se torna adulta, mas ela fica ainda tendo dentro dela uma criança em que foi muito pouco, digamos, compreendida, entendida, ou a criança que recebe conteúdos adultos, né? Todo tipo de conteúdo, serviço de adulto, responsabilidade de adulto, né? E para não falar de conteúdos conteúdos no campo, né? Digamos, da sexualidade, falando, dando nome, né? E a criança fica com aquilo internalizado, né? E todo esse conteúdo, a criança vai, com o tempo, dando símbolos, dando significado para ela dessas coisas. Ou, de repente, isso fica dentro da pessoa e a pessoa desloca esse conteúdo, não é? Para ansiedade, para angústia, para insegurança, para até tristeza, quando chega a ser, digamos, constatado a depressão. Eu falava com uma pessoa outro dia, ele disse, eu não tenho nem condição de ser deprimido, que eu tenho tanto compromisso, tanta coisa, tanta responsabilidade. Aí a pessoa começa, às vezes, ficando frustrada, né? Enfim, de qualquer forma, a gente pode trazer na mente da gente lembrança terrível. Uma lembrança terrível que eu tenho é de caranguejo, viu? Sabe aquele caranguejo preto que tem aqueles pelos? Ave Maria! Aquilo lá, há pouco tempo, depois que eu fiquei adulto, eu fiquei sabendo que ele não é nocivo, mas eu sempre tive muito medo, né? Muito medo. E eu conto que uma vez eu estava passando da casa da minha avó para a minha casa dos meus pais. No caminho tinha um besouro grande pegando um caranguejo daquele. Eu voltei gritando, chorando, fazendo o maior escarcéu, né? Aquilo que a Melanie Klein fala, né? A pessoa fica no estado, né? Criança, no estado de desajuste, que é quase como uma esquizofrenia. Um momento com uma doença, e depois esse momento de impacto, isso dá tristeza, dá um abatimento, dá uma diminuída no ânimo. Isso acontece muito na vida adulta, não é? Da pessoa que vai para um evento, ou para uma festa, ou para um lugar, e de repente ela tem um impacto, sei lá, tem um resultado que ela fica frustrada, que ela fica diminuída, que ela fica insegura, que ela fica latejando na tristeza, enfim. Tudo isso tem muito a ver com aquelas coisas que foram alojadas no nosso ego, né? Ali, e fica tudo oculto, e de repente aquilo vem à tona, porque tanto o inconsciente como o ego, o superego, essas instâncias mentais, você pode pesquisar aí nos livros, na internet, inconsciente, ego, superego, né? E isso está na pessoa, mas também está fora,
no jeito da pessoa vestir, no jeito da pessoa falar, como ele interpreta. A pessoa que tem medo, digamos, de altura, o medo de altura, está dentro dela aquele medo, mas também tem uma realidade externa. A pessoa que tem medo de elevador, mesma coisa. Ou de uma grande multidão, enfim. Vamos prosseguir. Então, de qualquer forma, todo esse medo é gozado, né, que o Zimmermann, David Zimmermann, é um homem fantástico. Tem livros, você pode procurar os livros do Zimmermann, e você vai ver que ele entrega o ouro. Um estudioso, deixou um legado saudoso. Você pode procurar e adquirir esses livros para você, sabe, interpretar você mesmo, interpretar o mundo, o que está acontecendo ao redor, ou se você tem interesse por questão do medo, do medo na vida das pessoas, ou ansiedade, depressão, ajuda muito, viu? Saber como interpretar, como até encontrar uma cura, dissolver, desaparecer aquilo que está presente. De qualquer forma, que está presente na mente e também está presente também pela relação com o meio ambiente, o lugar que você está. E essa questão dessas lembranças, digamos, fortes, impactantes, é como a energia, que sai pelo fio, que anda pelo fio e ilumina ou escurece ou dá um curto-circuito. A energia fica circulando. Tem um deslocamento daquela angústia, daquele sofrimento, que a pessoa acaba tendo um comportamento, às vezes paralisante, umas vezes falante, uma outra, um comportamento de grandeza, que começa a querer ter comportamento que dá medo, que incomoda, fora, digamos, um comportamento fora da consciência, um comportamento além do comum, da psicologia faz a interpretação. Aí já é o campo da parapsicologia, para além da psicologia. Aliás, eu vi outro dia uma propaganda no Facebook de um curso do Padre Quevedo, Instituto Padre Quevedo. Procura aí. Interessantíssimo esse curso. Pouca duração, agora no final deste mês. Procura na internet aí, olha, Instituto Padre Quevedo, cursos. Para essas coisas assim. Interessante, que é sobre a parapsicologia quevediana. Em todo caso, eu falo disso porque eu estudei, dediquei esse campo da parapsicologia um bom tempo. Só para estudar, para compreender, nunca exerci a função. Hoje eu exerço, tento, o máximo que posso, exercer a psicanálise, como psicanalista. Mas para a psicologia eu nunca quis. Só batia um papo quando precisava com alguém. Primeiro me procurava, mas enfim. Mas em todo caso, procura o Instituto Padre Quevedo, que tem muito conteúdo em torno daquilo que a gente chama paranormalidade. O pessoal acha que é espírito, que é demônio, que é anjo, que é coisa do outro mundo. Enfim. O Padre Quevedo tinha um livro, tantos livros que ele escreveu sobre milagres, homem de fé pura, digamos assim. Ele tinha um livro
fantástico, que é o título do livro é Antes que os Demônios Voltem. Um livro muito bom, muito bom. Bom, enfim, de qualquer forma, esses tipos de reações, às vezes puxa o gatilho, a energia sai pelos fios e chega em algum lugar para aquecer alguma coisa, para acender a luz, ou para fazer um incêndio. Né? De qualquer forma, tipo, pessoa que tem fobia de escuro, de animais, de cachorro. Aliás, eu queria contar. Uma vez, quando eu era criança, talvez eu tivesse uns, sei lá, 10 anos, não sei. Eu estava na casa de um parente e ele tinha um cachorro grandão, um lobo. Por duas vezes, aquele cachorro me mordeu. Abriu o meu calção, rasgou e abriu um furo que cabia quase um dedo, um dente enorme. Até hoje eu tenho essa cicatriz. Agora, até hoje, viu, Juca? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, talvez menos. Até hoje, se eu não estou atento, se um cachorro aproxima de mim, eu remeto aquilo lá, lembra? Da mordida do cachorro, Fica uma coisa assim, que é elétrico. Parece que tem um fio, fica marcado. Né? De qualquer forma, isso é um tipo de... Às vezes a pessoa tem um comportamento primitivo. Por quê? Nós somos assim. Nós somos assim. Né? De qualquer forma, as etapas da evolução da vida, digamos assim, oral, anal, fálica, sádica, latência, a fase da puberdade, não é? Se não tem soluções ou resoluções, não é? Dessas etapas, não é? Bem com os adultos, os pais, às vezes mais é a mãe, não é? Ou professores, enfim, o pessoal da creche, da escola infantil. Às vezes a criança sofre muito, não é? com a separação, né? De um pouco a mãe separa do filho, porque a mãe vai trabalhar, porque a mãe vai viajar e vai ficar na escola o dia inteiro. A criança, até a fase adaptativa, né? Isso conta muito no futuro da criança, se não tem uma solução, uma compreensão, um entendimento, se não tem... Isso é ciência, é saber, é dedicação. Isso repercute no futuro da criança. Não é? A criança que começa a ser individual, a sua individualização. Não quero que você faça para mim, eu que vou fazer. Não é? Eu quero andar, eu quero salto, eu quero tênis, eu quero ser eu quero... Esse período aí, né, pode produzir conflitos, ansiedades, né, e isso também marca, né, de repente, como a criança, digamos, recebe uma atenção do tutor, do adulto, da babá, de quem for, né, isso marca muito. Né? Às vezes você pode perceber se a criança de 2 anos, sei lá, começa a andar por aí, depende da criança. Qual o colo que ela prefere? Que ela se joga. É sério isso. Eu lembro de uma pessoa famosa que dizia, eu chego em casa, eu tenho que tirar 1 hora para brincar com minha filha no tapete. Lidar com ela.
E a criança que não dorme antes do pai chegar? Né? Porque ela recebe, por parte do pai ou da mãe, um conteúdo de amizade. Ela ajuda, se sente ajudada nas respostas que ela busca, na atenção, enfim, tudo isso é muito importante. Mas quando a criança é ignorada, digamos assim, não é? E aquela, não é? Digamos, ela imagina que ela é um objeto de desprezo, de novidade. Não é? Você, quando vê criança, não importa, começa a brincar com elas à distância, de jeito sincero, com ela percebe que tem alguma atenção. Né? Ou discursos moralistas, de medo, sabe, ô Juca? Você, cuidado que com ele. Né? Isso é uma coisa séria. Né? Uma vez eu estava no elevador, e eu estava de padre nessa época. Aí uma mãe com a criança no colo falou para a criança, olha, para de chorar, fica quieta, senão o padre vai te pegar. Eu falei assim, não, é mentira. Não vou fazer nada disso, não. A criança vai crescer com medo de quem? Quem é? Do padre, ou do pastor, do professor, ou do velho, do saco, sabe aqueles tipos de infantilidade? O adulto não tem compreensão, começa a usar recursos primitivos. Isso é sério. Ou de ameaça. Se você não ficar quieto, eu vou levar você para tomar vacina. A agulha vai doer. E esse tipo de discurso, esse tipo de fala, isso causa que a pessoa vai para a vida inteira, digamos, na Bahia fala, está com trauma, traumatizado. De tanta aqueles discursos vai colocando significados, conteúdos que reproduz sementes, que reproduz fobias, medos, né? Tudo é perigoso, tudo pode ser um problema, né? Tudo vai fazer mal. E eu fui criado que comer leite com manga e abacaxi morria na hora, viu, Juca? Até hoje. Vou fazer, ou pega aquele suco lá, mas sabe que não vai matar? Não é, porque foi criado ouvindo isto. Ouvindo isso. Isso faz mal. Enfim, depois você vai descobrir que essa questão de tomar leite e não poder comer abacaxi e nem manga, era o patrão que falava, o senhor que falava para os escravos para eles comer só leite. O dia que comecei a ler abacaxi, eu podia comer o leite. Por quê? Para não comer demais, porque para fazer um controle, sabe? E isso eu vi na literatura. Enfim, é sério essa questão. Então vai criando espaço, um terreno fértil para nascer fobias. De qualquer forma, tem casos que esse tipo de medo passa de gerações. Se conserva o medo na família, o medo de alguma coisa. Um passa para o outro. Geralmente tem aquela questão sucessiva. Alguém gosta de domar animal, valente, chuco, primitivo, e o filho ou um parente segue a mesma história, a mesma profissão. Isso é muito comum acontecer, porque vai passando de geração a geração. De qualquer forma, tem muito estudo avançados, muitos estudos avançando nesse campo, mas todos eles podem ver que tem uma base
na pesquisa científica minuciosa do Sigmund Freud. Ele tem todos os seus volumes publicados no mundo inteiro, porque ele deixou um conteúdo fantástico, não é? Ele fala da angústia de origem. Freud fala isso, de origem do berço. Angústia que vai sendo colocadas, a angústia vai sendo colocada, armazenada no desenvolvimento mental da pessoa, e ela continua isso para a vida inteira, não é? De qualquer forma, aquele medo, aquela angústia vai ser muitas vezes deslocada para objetos, para pessoas, para coisas, não é? Sobretudo aqueles medos paralisantes, não é? Que deixa a pessoa completamente indefesa. A pessoa, naquele momento, fica paralisada e irracional, não é? Isso causa sofrimento, isso causa também progresso, né? Realização em tantas áreas da vida. O tempo passa tão rápido, né? De qualquer forma, as pessoas muitas vezes têm fugas, né? de tantas coisas, né? Porque ela tenta se antecipar e não passar por ridículo, com medo de ser julgada, com medo de falar coisas e que não tem nexo, e aí ela não vem para lugar nenhum, ela não evolui, ela fica estagnada. Eu vou pro rádio falando, e vou falando, né? Mas por que você não se preocupa? Se eu ficar com medo de tropeçar aqui, eu não vou em lugar nenhum, entendeu? A gente fica com medo. Diz, o Isaac não tem medo, não. Isaac é danado, viu? Isaac é um colaborador aqui, né? É danado. Mas tem gente que não tem medo. E se eu errar? O que vai falar de mim? Será que eu vou corresponder àquela missão que eu recebi aqui? E se dá errado? Tem gente que não sabe, viu, Juca? Tem medo de montar uma empresa, tem segurança não, eu vou criar problema trabalhista, eu vou criar problema de contabilidade, eu vou ter que ter muito trabalho, muita responsabilidade, e ela fica sempre ganhando aquele salário, viu? Aí chega estrangeiro ou outro, vai lá e cria emprego pra gente. Mas a gente precisa mesmo de não ter medo, a gente tem que enfrentar as coisas. E isso é aquele medo fóbico, aquele medo administrável, aquele medo que pode ser remanejado, e enfrentar. De qualquer forma, tem pessoas que acabam vivendo constantemente uma tristeza, uma depressão que vai e volta. Quando ele acorda, levanta, ele pensa, que tem os boletos, que tem que enfrentar os desafios. De repente, ela se obriga a avançar, a madrugar. Por quê? Porque eu tenho que saudar, eu tenho que me sustentar a mim e também quem depende de mim. De qualquer forma, o Freud falou muito disso. Muito medo que a pessoa tem, muitas vezes muitas fobias, tem muito a ver com vida complicada com prazer. Inclusive com prazer afetivo. De estar junto, de se relacionar, de vida íntima, que fala o que quiser. Muitas coisas são não ficam bem elaboradas. E aí tem aquelas pulsões que regride, que regride. Essas pulsões que vêm de dentro, má pulsão, a conduz para uma psicossomatização. A pessoa fica adoentada, a pessoa
fica sempre doente. Ou ela começa a ter aquela, não é, hipocondria. Ela está procurando doença, precisa de um remédio, o tempo todo. Se eu vou no médico, eu não achou uma doença, o médico não é bom. Tá? Eu tenho que achar. E aquela pessoa que acha que ela é feia, que ela tem que... Não é, é bonita pra caramba. E ela acha que ela não é bonita. Aí ela começa a mexer, né? Mexe no nariz, mexe na testa, no lábio, no queixo, e aí fica troncha, como diz na Bahia. É uma brincadeira, mas é verdade. E nunca está satisfeito. Também é uma pulsão, uma coisa que vem de dentro e vai se idealizando, né? E a pessoa acaba magra, acha que está gorda, e até fica doente. Fica muito mais doente que se possa imaginar. De qualquer forma, dentro da pessoa, acaba tendo conteúdo dentro da mente dela. Na psicanálise a gente fala do ego. Dentro do ego fica arquivado ali, em algum lugar, uma parte de conteúdo que é perigoso, não é? Que a pessoa fica sempre se esquivando, se escondendo, ou se fechando, não é? Tipo, eu não gosto de vida social, eu fico retraído, e, sabe, aquele famoso antissocial, né? Isso é interessante, né? Tudo isso acaba tendo repercussão, né? No desenvolvimento, né? No crescimento, no progresso, né? Enfim. Agora é interessante, né, que tem aquela astrofobia, a pessoa que tem medo de trovão. Isso é real mesmo, né? Quando dá uma luz, um relâmpago, na sequência vem o trovão, o barulho, né? Ixi, como eu já passei tanto medo, até hoje. Aqui em São Paulo, de vez em quando, dá cada estalo, né? Enfim, né? Astrofobia. Tem a pessoa que tem medo de tempestade, né? Autofobia, medo de ficar sozinho. Ô, Joaquim, você tem medo de ficar sozinho, Joaquim? Tem? Ah, e você, Juca? Tem não, né? Hoje não, mas antigamente sim. Você sabe que eu gosto de ficar sozinho? Eu acho legal. Só não é ruim que eu vou estar meio doente, né? Sozinho, quem vai chamar? Tem de quem? Só tem o porteiro lá, no meu caso. De qualquer forma, né? Medo de ficar sozinho, né? Já viu alguém? Eu acho que o Joaquim já teve esse medo, viu? Você já teve medo do casamento, Joaquim? Hã? O Isaac não, né? Nem o Juca. Mas tem nego que já teve medo do casamento, viu? Com medo de casar? com medo de casar. É gambofobia, né? Gambofobia, né? A pessoa fica com medo de infusar, de arrumar compromisso. Hoje está muito em voga, viu? Ninguém quer compromisso. Se encontra quando ele dá carente. Tá? Quer descarregar a carência, enfim, se encontra. Depois cada um fica para o teu canto, porque eu não quero ninguém falando que tem, que vai querer dar coisa, que eu vou ter que partilhar tempo com obrigação, obrigação de cuidar de mim. Hoje está muito por aí, num tempo mais moderno, né? A gambofobia. Agora, tem pessoas que têm muito medo também de multidões, né? De povo, né? Tem pessoas que têm medo também de
se perder na multidão, se sente sufocada, enfim. Medo de aranha, isso sim, viu? Medo de gelo, né? Essa realidade que não é comum, enfim. De qualquer forma, o medo inibe muito desenvolvimento pessoal e às vezes até coletivo, né? E de qualquer forma, a evolução da fobia, do medo, pode, digamos, ela pode ser diminuída, pode se estabilizar, né, com o tempo, com a maturidade, enfrentando a realidade, né? E ela também pode progredir, né? Pode progredir e até sumir aos poucos. Na terapia, na psicanálise, nas sessões, enfim, pode ajudar a fobia, digamos, desaparecer. Alguém dizia para mim, preciso de fazer uma terapia porque eu tenho medo de falar em público, de ficar de pé e falar, e com medo de errar, com medo de ser julgada, com medo de ser avaliada, enfim, não é? E de qualquer forma, muitas vezes a pessoa que tem fobia, ela às vezes se fecha, não progride no tratamento, não é? Ela vai e volta, né? Mas é possível a pessoa cada pessoa vê a sua necessidade. Qual é a tua necessidade? Às vezes você precisa de um encorajamento, de um empurrão, de uma escuta, né? Vê também qual é o seu desejo, né? O que você faz com os seus desejos? Seus desejos têm que ser cumpridos pelos outros. E a individualização e a vontade do outro e a realidade do outro não é tua. Não é? Por isso que muitas vezes há tantos desentendimentos, tantas falas depreciativas que diminuem os outros. Não é? Porque você que tem um desejo, e quando o seu desejo não é realizado, você fica, digamos, fica zangado, digamos assim, não é? De qualquer forma, e o que é possível fazer? Assim, isso é interessante, a sua necessidade, o seu desejo, o que é possível fazer? Com a sua coragem, com a sua individualidade, com a sua competência, com o seu empenho, com a sua atenção, com o seu conhecimento. Olha, ninguém sabe tudo. Todo dia a gente precisa de conhecer. Quem diz que conhece tudo e está satisfeito, está redondamente, digamos, enganado. Não é? Muitas pessoas têm ainda, mesmo como adulto, aquelas posições esquizoparanoides. Né? Sabe? Esquizoparanoides. Sabe aquela raiva, aquela insatisfação, aquela irritação primitiva, né? E aí, quando isso passa, a pessoa fica triste. Porque eu fiz, sobretudo os histéricos, homem ou mulher, quem for. O que eu fiz? Cai uma tristeza, cai uma deprê, assim, talvez leve, mais profunda, enfim, porque ela pulsa dentro dela aquilo em que digamos, que tem um conteúdo, digamos, adoentado, não é? Toda aquela angústia de castração, de proibição, às vezes a pessoa adulta vive aquilo a todo momento, a todo instante, né? De qualquer forma, tem a criança
diante do adulto que vive atormentada, insatisfeita, sempre. Né? Sabe aquele lado primitivo, infantil que a pessoa tem dentro de si? Responde, briga, desconfia, ou tem medo, insegurança. E também tem outro lado adulto, maduro, com capacidade, que tem, digamos, capacidade de gerenciamento, de administração, de conflitos, dos nãos da vida, ou de tensão da vida, e a pessoa desmorona. Né? Isso acarreta muitos problemas, e às vezes com feridas difíceis de serem cicatrizadas, de serem então curadas. De qualquer forma, tem pessoas adultas que são como crianças, que precisam de sempre de alguém. Ela sempre é dependente e ela não desenvolve a sua capacidade plena de racionalidade, de progresso, enfim. A fobia, ela está na vida da gente, na cidade grande, toda hora e todo dia. Olha, saúde, paz, fé na bagagem. Qualquer dia a gente volta com mais.